Ao se pronunciar durante a Conferência Nacional de Liberdade Econômica na Câmara dos Deputados, o deputado Marcel Van Hatten ironizou sua própria situação de perseguido político. Preciso falar enquanto eu posso, lembrando o contexto de profunda perseguição política e censura vivenciado pelo Brasil. O deputado lembrou o conceito do livre mercado de ideias, apontando que o livre mercado de ideias não pode ser censurado, muito menos pode encontrar qualquer tipo de limitação na tribuna da Câmara dos Deputados. Marcel Van Hatten expôs a necessidade de se garantir a imunidade parlamentar não apenas na tribuna, mas também nas redes sociais. Ele comparou com a abordagem feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal ao dizer que tem atribuição para perseguir cidadãos por palavras ditas nas redes sociais. Van Hatten disse: "É engraçado porque o Supremo Tribunal Federal, essa corte que já não é mais jurídica, mas política, tem estendido as premissas da própria corte, ou seja, o ambiente em que ela funciona, às redes sociais. Inclusive, fizeram isso para prender ilegalmente por seus posicionamentos um deputado, que segue hoje enclausurado." O deputado apontou que, para perseguir parlamentares, surge a narrativa de que sua imunidade parlamentar seria limitada à tribuna, e nem isso vem sendo respeitado. Ele disse: "Tentaram flexibilizar, inclusive no uso da tribuna, com uma perseguição sórdida, uma perseguição feita por policiais federais." O deputado lembrou o histórico da imunidade parlamentar, pedra fundamental de qualquer democracia, e que no Brasil foi incluída pela Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I. O deputado expôs: 2 anos depois da independência, nossa primeira Constituição, há 200 anos, já tinha imunidade parlamentar. E agora tentam nos retirar. Ela nos é cassada por meio de uma perseguição policial. Marcel Van Hatten expôs os absurdos da perseguição que vem sendo empreendida contra deputados. Tratando do inquérito contra ele próprio, ele lembrou que diversos agentes da Polícia Federal participaram da elaboração do que ele chamou de processo kafkiano, até que a representação chegou ao Supremo Tribunal Federal. Ele disse: "Não sei por que cargas d'água, não está explicado, mas por prevenção foi parar nas mãos do Flávio Dino, relator do processo, que tinha sido ministro da Justiça e, portanto, foi quem indicou o diretor-geral, cujo chefe de gabinete estava fazendo uma notícia de fato contra mim. É o Estado policial na sua mais pura forma. Flávio Dino manda abrir o inquérito, volta para a Polícia Federal investigar um fato que, na verdade, diz respeito a uma denúncia que eu fiz contra um membro daquela corporação, que deveria, na verdade, averiguar a denúncia que eu fiz, que era muito séria, grave e super bem respaldada, e não investigar." O deputado lembrou outras ocasiões em que a imunidade parlamentar foi atacada na ditadura de Vargas e disse: "A gente já viu o que aconteceu no passado e a gente não pode viver isso de novo. Até para que nós possamos ter a defesa do livre mercado e de todas as outras liberdades aqui na Câmara dos Deputados." Marcel Van Hatten lembrou os avanços oferecidos pelas redes sociais em termos de liberdade de expressão. Ele disse: "Eu costumo dizer que até 2013, quando surgiram as redes sociais, todos aqueles que eram liberais ou conservadores estavam ausentes do debate público como tais, porque a imprensa, que era o único meio de comunicação onde se podia divulgar ideias, para o grande público, conservador ou liberal, cidadão de direita, praticamente não existia, porque para você ter um espaço num jornal, na imprensa tradicional, ou você era de esquerda ou você fazia de conta que era, ou escondia bem que não era. Então, quando surgem as redes sociais, começa a vir essa competição." O deputado apontou que quando a velha imprensa se viu em uma situação em que precisava enfrentar a competição das redes sociais com o livre mercado de ideias e de meios de comunicação, as redes sociais foram atacadas. Ele prosseguiu: "E esse livre mercado existente hoje nas redes sociais está sob ataque, de novo do Supremo Tribunal Federal.
ontem iniciou um julgamento para tratar justamente da liberdade nas redes sociais, tentando botar uma mordaça em todos nós, uma mordaça que o povo brasileiro não permitiu que o Congresso, por meio de suas lideranças, colocasse nele. Van Hatten lembrou que lideranças tentaram tratorar o PL da censura, mas o povo se insurgiu e o PL foi retirado de pauta. Ele lembrou: não deliberar sobre um tema não significa que o Congresso está sendo omisso. Não deliberar sobre o tema é deliberar que o tema não deve ser deliberado porque já está resolvido. O deputado afirmou: o povo brasileiro quer liberdade nas redes. Ele ponderou que, embora possa haver alguma necessidade de moderação contra abusos, essa moderação não pode ser feita por um regime autoritário. Ele disse: jamais com censura, com a mão forte do Estado, calando as pessoas que tiveram sua liberdade de expressão garantida ao longo, principalmente, desses últimos 10 anos. O deputado lembrou: não fossem as redes sociais, não tinha as manifestações de junho de 2013, não tinha movimento de rua pelo impeachment de Dilma Rousseff. As redes sociais permitiram justamente um novo momento no Brasil de participação que levou uma oposição de direita a ter de 120 a 130 deputados. A direita passou a existir no Brasil de uma forma organizada, de uma forma aberta, de uma forma livre, porque as redes sociais permitiram isso. Van Hatten explicou: e não é porque não havia parlamentares de direita. Eu citei Roberto Campos, mas havia muitos parlamentares de direita, mas muito calados e com pouca expressão nos meios de comunicação tradicionais, porque naquela época, como eu disse, não davam voz para a direita. O deputado lembrou que o termo conservador era até utilizado de forma pejorativa pela velha imprensa, que agora, com a ascensão das ideias conservadoras, passou a utilizar outros termos para agredir seus desafetos. Ele apontou: hoje a gente pode ser conservador e não é mais pejorativo. Tanto é que eles precisam chamar de extrema-direita, precisam ir até para o absurdo de chamar de fascista, que na verdade é um cara que quer tudo no Estado, não é um liberal, não é um conservador. Van Hatten prosseguiu: em virtude disso, nós tivemos um ganho, porque nós tivemos mais pluralidade no Brasil. E aqui eu encerro dizendo que a tal da polarização que é tão atacada, eu costumo dizer, ela na verdade foi um ganho para o país. Sob o ponto de vista do avanço do debate político, nós saímos de uma hegemonia, um monopólio da esquerda, para 2 polos. Concordam que é uma conquista? Quando você sai de um monopólio para ter 2 polos e mais, caminhando para uma pluralização. Há tantas novas correntes surgindo de uma forma pública, de uma forma livre, que nós estamos caminhando já, eu diria que já estamos nessa fase de pluralização política do debate no Brasil, que é tão necessária. Bom te ver. Bom dia à mesa aqui, ao nosso presidente Luiz Felipe, Rodrigo Lorenzoni, deputado estadual do Rio Grande do Sul, obrigado pela presença. Maurício Marcon, Gilson Marques, 2 guerreiros lá no plenário junto conosco, e Rodrigo Marinho, que dispensa maiores comentários, afinal de contas todos vocês conhecem o dia a dia aqui do Instituto Livre Mercado, mas mais do que isso eu conheço ele da história de dedicação à liberdade, ao liberalismo, às nossas pautas conjuntas, e é sempre uma alegria te ver continuando essas batalhas ao nosso lado. Pessoal, eu preciso falar enquanto eu posso, né? Então não tenho negado ultimamente oportunidades para me pronunciar. E aproveitando esse gancho, eu quero dizer que eu estou surpreso positivamente com a mensagem ontem lida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, diante de nós aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Sim, foi um momento histórico para o nosso país. Estamos falando de livre mercado obviamente pode se estender se nós passarmos a tratar não apenas os termos comerciais, econômicos, também o livre mercado de ideias, que é uma batalha nossa toda vez que se trata de liberdade de expressão,
E o livre mercado de ideias não pode ser censurado, muito menos pode encontrar qualquer tipo de limitação na tribuna da Câmara dos Deputados. Então foi um momento histórico, porque o Instituto Livre Mercado tem atuado muito também junto conosco nessa questão da defesa das prerrogativas parlamentares, quando elas dizem respeito, evidentemente, àquilo que importa tanto, que é a defesa das nossas ideias. Aqui nas comissões, no plenário, e diria eu, inclusive, não limitado aos ambientes da Câmara, com redes sociais agora, justamente por isso nós temos que ter ainda mais espaços onde se garante a nossa imunidade parlamentar e inviolabilidade para opiniões, palavras e votos. É engraçado, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, aí, essa corte que já não é mais jurídica, mas é política, ela tem estendido as premissas da própria corte, ou seja, o ambiente em que ela funciona, às redes sociais. Inclusive fizeram isso para prender ilegalmente, inconstitucionalmente, um deputado que segue hoje enclausurado. Mas quando se trata da imunidade parlamentar, não, ela é limitada à tribuna e outros espaços a gente começa já a discutir. Mas tentaram flexibilizar, inclusive no uso da tribuna, com a perseguição sórdida, uma perseguição feita por policiais federais. Faço questão de falar um pouco sobre esse assunto aqui também, porque muitas pessoas ainda não entenderam a gravidade do assunto, não só sob o aspecto da agressão à própria imunidade que existe no mundo já há mais de 300 anos. Em 1689, um documento chamado Bill of Rights, na Inglaterra, foi o que inaugurou esse conceito de que deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, até para não temer nenhuma retaliação do monarca em virtude das manifestações que os parlamentares fariam a partir de então no Congresso Nacional. O monarca daquela época era diferente do nosso querido Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né? Daquela época, nosso querido príncipe. E além disso, aqui no Brasil, desde 1824, nós temos um instituto, e aí da imunidade parlamentar, e faço até aqui uma certa homenagem, Luiz Felipe, porque Dom Pedro I, ele outorgou aquela Constituição, ou seja, não foi uma Constituição como hoje se faz, né, discutida no plenário da Câmara, votada. Não, ele escreveu a Constituição e ele colocou, Dom Pedro I, em 1824, a inviolabilidade de quaisquer opiniões, palavras e votos para deputados e senadores. Ou seja, ele deu de presente, vamos falar de uma forma mais popular, coloquial, a imunidade parlamentar sem que se tivesse, digamos, guerreado por ela. Isso é uma coisa espetacular. 2 anos depois da independência, nossa primeira Constituição, há 200 anos já tinha imunidade parlamentar e outorgada. E agora tentam nos retirar ela, nos caçar ela, por meio de uma perseguição policial. E aí, por isso que eu disse que tem um segundo aspecto que não está sendo tão abordado nesse tema. O primeiro é a violação evidente à imunidade parlamentar. E aí nós vemos ainda como é grave esse tema específico da perseguição que está se fazendo, não apenas contra mim, aliás, Cabo Gilberto Silva, mas também outros que estão em outras áreas sofrendo perseguições aqui na Câmara dos Deputados. Nesse caso específico, nós vemos um policial federal, que é o chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal, abriu uma notícia de fato para, depois de passar por várias instâncias dentro da Polícia Federal, 9 delegados e 5 agentes tiveram parte, Marcon, em todo esse processo kafkiano aí. Você também está enfrentando uma injustiça, né, no Rio Grande do Sul, que espero seja revertida aqui em Brasília. Todos esses delegados, enfim, avaliaram, passaram adiante, até chegar no Fábio Alvarez Chor, que disse que queria representar. A representação passa vai para o STF, não sei por que cargas d'água, não está explicado, mas por prevenção foi parar nas mãos do Flávio Dino, relator do processo, que tinha sido ministro da Justiça e, portanto, foi quem indicou o diretor-geral, cujo chefe de gabinete estava fazendo uma notícia de fato contra mim. É o Estado policial na sua mais pura forma. E aí Flávio Dino manda abrir o inquérito, volta para a Polícia Federal investigar um fato que, na verdade, diz respeito a uma denúncia que eu fiz contra um membro daquela corporação.
que deveria, na verdade, averiguar a denúncia que eu fiz, que era muito séria, grave e super bem respaldada, e não investigar o denunciado. Então, essa situação toda que tem essa gravidade, tanto sob o aspecto do ataque a uma garantia fundamental e constitucional já secular, que é a imunidade parlamentar, que já sofreu abusos anteriormente no Brasil. O Estado Novo de Getúlio Vargas, o Rodrigo, que é um especialista em constituições, tinha flexibilizado a imunidade parlamentar naquela Constituição do Estado Novo. Depois, em 1968, antes do AI-5, também tivemos um episódio aqui, a Câmara defendeu a imunidade parlamentar de um dos seus, mas o regime decidiu editar o AI-5, cessando as atividades do Congresso Nacional em virtude da insubordinação, que não deveria jamais existir essa relação de subordinação entre Câmara e Congresso e Executivo, mas de qualquer maneira a gente já viu o que aconteceu no passado e a gente não pode viver isso de novo. Até para que nós possamos ter a defesa do livre mercado e de todas as outras liberdades aqui na Câmara dos Deputados, sendo feito como não era feito até os dias atuais. O último grande tribuno da liberdade de mercado, da liberdade de expressão, do capitalismo, líder aqui, foi o Roberto Campos. É claro que havia outros, mas eu costumo dizer que até 2013, quando surgiram as redes sociais, todos aqueles que eram liberais ou conservadores estavam ausentes do debate público como tais. Porque a imprensa, que era o único meio realmente de comunicação onde se podia divulgar ideias, é claro que se podia fazer comícios, eventos, etc., mas para o grande público, a menos que o comício fosse enorme, e ainda assim vai ser limitado àquelas pessoas que foram ao comício, se não tiver cobertura da imprensa, para o grande público, o conservador ou o liberal, o cidadão de direita praticamente não existia, porque para você ter um espaço num jornal, na imprensa tradicional, ou você era de esquerda ou você fazia de conta que era, ou escondia bem que não era. Então, quando surgem as redes sociais e começa a ver essa competição, a própria imprensa começa a descobrir, por isso nós temos meios de comunicação agora mais à direita no Brasil também, coisa que no passado, ainda que tivesse no passado mais distante, mas mais recente já não havia mais. Quando a imprensa começa a se dar conta que começa a surgir, né, outros meios de comunicação, ela se dá conta em virtude justamente da competição do livre mercado de ideias e de meios de comunicação, incluindo aqueles que se disseminaram nas redes sociais. E esse livre mercado existente hoje nas redes sociais está sob ataque, de novo, do Supremo Tribunal Federal. Ontem iniciou um julgamento para tratar justamente da liberdade nas redes sociais, tentando botar uma mordaça em todos nós, uma mordaça que o povo brasileiro não permitiu que o Congresso, por meio das suas lideranças, colocasse nele. As lideranças do Congresso estavam tentando aprovar aqui o PL dito das fake news, que na verdade é o PL da censura. O povo se insurgiu, nós da oposição conseguimos expressivas vitórias até o ponto de o projeto ser retirado de pauta, ser arquivado, um grupo de trabalho criado até agora não tem iniciado seus trabalhos, porque aqui no parlamento não tem clima. E uma observação muito importante: não deliberar sobre um tema não significa que o Congresso está sendo omisso. Não deliberar sobre o tema é deliberar que o tema não deve ser deliberado, porque já está resolvido. O povo brasileiro quer liberdade nas redes. O povo brasileiro quer que as plataformas, obviamente, atuem dentro de certas premissas no contrato que há com o cidadão. Não vamos tapar o sol com a peneira, inclusive, porque monopólios, oligopólios geram ineficiência de mercado e muitas vezes geram abusos que precisam ser de tempos em tempos corrigidos, amenizados, mas não, jamais, com censura, com a mão forte do Estado, calando as pessoas que tiveram a sua liberdade de expressão garantida ao longo principalmente desses últimos 10 anos. Porque não fossem as redes sociais, não tinham as manifestações de junho de 2013, não tinha movimento de rua pelo impeachment de Dilma Rousseff. As redes sociais permitiram justamente um novo momento no Brasil de participação que levou uma oposição de direita a ter de 120 a 130 deputados. Antes a direita
No Brasil, era o PSDB. Qualquer país, se chegasse e falasse sociais-democratas são a oposição de direita no Brasil, davam risada, mas como social-democrata, que é o oponente do socialista, e cadê a direita? A direita passou a existir no Brasil de uma forma organizada, de uma forma aberta, de uma forma livre, porque as redes sociais permitiram isso. E não é porque não havia parlamentares de direita antes. Citei Roberto Campos, mas havia muitos parlamentares, sim, de direita, mas muito calados e com pouca expressão nos meios de comunicação tradicionais, porque naquela época, como eu disse, não davam vozes para a direita. Era pejorativo o termo, inclusive, conservador. Hoje, o termo conservador, esse é um ganho também, uma reflexão que a gente pode fazer, ele não é mais pejorativo, tanto é que eles precisam chamar de extrema-direita, precisam até ir para o absurdo de chamar de fascista, que na verdade é um cara que quer tudo no Estado, não é um liberal, não é um conservador. Usam outros termos para tentar agredir aqueles que são bem definidos como conservadores ou como liberais, porque esses termos foram, em virtude desses últimos 10, 11 anos de livre mercado de ideias e de livre mercado de empresas que atuam, por exemplo, nas redes sociais, em virtude disso, nós tivemos um ganho, porque nós tivemos mais pluralidade no Brasil. E aqui eu encerro dizendo que a tal da polarização que é tão atacada, eu costumo dizer, ela, na verdade, foi um ganho para o país. E podem achar engraçado isso, porque, de fato, a polarização num grupo de família em que há, inclusive, expurgos, é muito ruim. Eu não quero deixar de falar com familiar ou com amigo por causa de política. Agora, sob o ponto de vista do avanço do debate político, nós saímos de uma hegemonia, um monopólio da esquerda para dois polos. Concordo que é uma conquista quando você sai de um monopólio para ter dois polos e mais caminhando para uma pluralização. Porque se nós estamos falando que há diferentes campos, inclusive dentro da direita, aliás, há tanto dissenso muitas vezes, e eu diria até que em determinados momentos exagerados na discussão pública, mas é do jogo democrático, há tantas novas correntes surgindo de uma forma pública e de uma forma livre que nós estamos caminhando já, eu diria que já estamos nessa fase de pluralização política do debate no Brasil, que é tão necessário. Então, tentando ligar todo esse tema da liberdade de expressão, da defesa das nossas imunidades, prerrogativas parlamentares com a defesa do livre mercado, eu diria que o Instituto Livre Mercado aqui na Câmara dos Deputados é também uma grande conquista. E não atua só na Câmara dos Deputados, aliás, atua também no Senado da República e no Congresso Nacional. É uma grande conquista que significou para o Parlamento uma organização de parlamentares liberais que defendem a livre iniciativa, que defendem o direito de propriedade, que defendem a liberdade de expressão e que tem nessa instituição mais do que uma parceira, porque ela não caminha só do nosso lado. Tem nessa instituição uma forma de nos dar a retaguarda necessária para, com união, trabalharmos na Câmara dos Deputados cada vez mais fortes, no Senado da República também, em defesa das nossas liberdades. Muito obrigado a todos, bom dia. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu queria a atenção de todos para uma breve fala do presidente, lendo um comunicado às senhoras deputadas e deputados, e depois será entregue à imprensa. E com todo respeito, eu espero que sejam bem entendidos. Não há na fala do presidente nenhum juízo de valor com relação a mérito, nem a deputado A, nem a deputado B, mas ao comportamento e à preservação já desgastada das prerrogativas dos parlamentares. Senhoras deputadas e senhores deputados, inicio esta fala nessa sessão ordinária destacando que um dos pilares que sustentam o pleno exercício do mandato, a imunidade material do discurso parlamentar, esse direito consagrado em cláusula pétrea pelo Constituinte de 1988, assegura a cada um de nós, deputadas e deputados, a liberdade plena de palavra em nossas manifestações feitas em plenário, permitindo que expressemos nossos posicionamentos e representemos fielmente os interesses daqueles que nos elegeram. Sem essa imunidade material, o plenário do Parlamento brasileiro, este terreno livre onde devem ecoar os mais diversos pensamentos da sociedade, estaria sujeito a todo tipo de limitação e de censura, com claro comprometimento da atividade parlamentar e com inequívoco enfraquecimento da própria democracia. Eu faço um corte aqui para dizer que esta presidência respeita, por mais que discorde, de determinadas falas que são feitas nestas tribunas, nesta e naquela. Muitas vezes até faço de conta que não as ouço, para não aumentar o debate nem polemizar com quem eu acho que não tem razão. Mas tenho a obrigação de respeitá-las, porque esta tribuna, ela é inviolável. Infelizmente, as coisas não têm acontecido de parte a parte, com o zelo que esta casa às vezes precisa, e nós fizemos inclusive alterações regimentais para isso, para que a gente tentasse diminuir os embates mais agressivos. Determinadas falas, eu penso que a Corregedoria da Casa ou o Conselho de Ética tem que atuar. Mas em especial duas que aconteceram, eu vou nominar essas duas, para não nominar que eu acho que o corregedor deveria tomar alguma posição. Elas não merecem o tratamento que estão tendo, nem da Polícia Federal, nem nos órgãos do Estado brasileiro. Deputado Van Hatten e deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. É com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos em tribuna. Volto a frisar. Tentativa de criminalização de falas proferidas na tribuna deste Parlamento, local por excelência de pleno exercício de liberdade de manifestação do pensamento e de incidência absoluta da cláusula constitucional da imunidade material. Não se pode cessear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O Parlamento não é e não pode ser alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato.
o respeito à imunidade material absoluta na tribuna da casa é, em última análise, o respeito ao povo brasileiro. Recordo aqui o caso do deputado Moreira Alves, que durante o regime militar foi alvo de retaliação justamente por sua coragem em defender a democracia e os direitos dos cidadãos. Sua cassação, baseada em discursos feitos na sagrada tribuna desta casa, marcou um dos episódios mais sombrios de nossa história legislativa e serve como alerta constante para nós que aqueles que tentam restringir nossa liberdade de expressão legislativa desconsideram os danos profundos que essa prática causa ao Estado democrático de direito. Portanto, em nome da defesa intransigente de nossa função e de nossa liberdade de palavra, reafirmo que a imunidade material é um direito inalienável de cada parlamentar e nela há de ser absoluta para manifestações feitas na sagrada tribuna desta Câmara dos Deputados. Não permitiremos retrocessos que ameacem esta garantia fundamental. Esta Casa tomará todas as medidas garantidas pela Constituição Federal e pela lei para defender as prerrogativas parlamentares, notadamente dentro do próprio Parlamento. Que fique claro, nossa voz é a voz do povo e ela não será silenciada. Que sigamos firmes, exercendo nossa missão constitucional com a independência e a responsabilidade que a nação brasileira nos confiou e com a plena liberdade de manifestação em tribuna que nos foi garantida pela Constituição da República de 1988. Mais uma vez, senhores e senhoras deputados, essa fala não é para polemizar, essa fala não é para afrontar, essa fala não é para desrespeitar, essa fala não é para intimidar, essa fala é simplesmente para a gente lembrar que nós temos todos os limites. O deputado tem responsabilidade sobre o que fala e responde por isso. Se ele exagerar os seus limites, que essa Casa tenha coragem de tomar providências contra aqueles que atentam. Mas sejamos todos unidos na defesa livre de cada um em poder usar a tribuna desta Casa para expressar o que os seus eleitores pensam e representam. Com esse sentimento, eu espero sempre ter a paciência, a compreensão, o respeito e a humildade de todos os que pensam e agem e votam e representam essa Casa, da esquerda, da direita, do centro, dos mais liberais, dos mais progressistas. Mas essa fala foi muito pensada e, mais uma vez eu digo, não é para agredir nem para enfrentar ninguém. Agora a Casa, na sua procuradoria, na sua advocacia, vai chegar aos últimos limites para que respondam por abuso de autoridade quem infringir a capacidade dos parlamentares nessa Casa, sejam eles quais forem. Muito obrigado. Presidente. Requerimento